Aí eu olho para cá, né? Boa noite a todos. Muito bem-vindos à nossa live do Lar das Bênçãos. Muito feliz de ver todos vocês aí conosco. Espero que vocês curtam todas as lives que a gente vai apresentar toda quarta-feira aqui no Lar das Bênçãos, nesse grupo. Vamos procurar fazer um trabalho bem legal, bem interessante, para que mesmo estando ausente da casa física, não estejamos ausente da casa espiritual através dessa ferramenta que é possível a gente usar, que são as lives no Facebook. Eu vou começar dando aqueles nossos recadinhos costumeiros que a gente dava lá na casa, um pouquinho diferenciado, mas vamos lá. Toda quarta-feira, então, a gente vai ter essas apresentações. Cada quarta, um companheiro diferente vai estar aqui apresentando um tema interessante para todos nós e contamos com a presença de todos vocês aqui. A partir de segunda-feira, nós vamos estar retomando o estudo do Evangelho na casa, mas virtualmente. Então, estamos criando grupo dentro do pessoal que já estudava o Evangelho lá na casa de segunda-feira. E esse pessoal, então, vai estar, a partir dessa próxima segunda, retomando essas atividades através da internet também. Nas terças-feiras, a gente tem a escola mediúnica e na escola mediúnica nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos usar a internet, essas ferramentas abençoadas, e aprender a fazer as coisas um pouco diferente. Então, vamos retomar os nossos estudos, vamos continuar o curso a partir de terça-feira que vem, e eu espero que a gente tenha aí uma produção boa e que seja muito legal. Pelo menos estamos com muita saudade de todo mundo, né? Então, vai ser muito bom ver vocês de novo. Continuamos com a nossa obra social, com o Projeto do Leite, que a maioria de vocês já conhece. Então, nós temos aí 32 famílias em situação de carência e que a gente ajuda todos os meses com 5 litros de leite. Continuamos com esse projeto, então precisamos muito da doação do leite. Não desistam de nos entregarem os leites, falem com a gente a forma que a gente pode conciliar para receber essas doações, porque as famílias agora ainda estão mais necessitadas ainda, porque a gente sabe que muitas delas perderam a fonte de renda. Então a gente está procurando e está conseguindo até entregar alguns litros a mais, além desses 5. E fizemos no mês passado a campanha da cesta básica, graças a Deus, com a ajuda de vocês, foi muito bem sucedida. E entregamos uma cesta básica para cada uma dessas famílias. Como a situação permanece, nós estamos com a campanha novamente, já encomendamos as cestas para que a gente entregue no final desse mês, no dia 30, outra cesta básica para essas famílias, para ajudar de alguma forma a minimizar essa falta de alimentação pela caída, né, da renda desse pessoal. Quem puder nos ajudar também, por favor, nós agradecemos muito. Converse com a gente, pergunte aí no bate-papo. A gente vai respondendo depois, conforme for. Depois da live, né, a gente vai respondendo, vai conversando, ou converse com alguém através do WhatsApp, que a gente vai conciliando isso tudo para que a gente possa atender a necessidade dessas famílias, que é muito importante. Ninguém merece ficar com fome, né, gente? Nós também vamos fazer uma outra coisa. Toda quarta-feira após as lives, às 20h45, o grupo dos tarefeiros da casa vai estar se reunindo virtualmente para fazermos a vibração pelo nosso planeta, pela recuperação, pelo saneamento do planeta e de todos os nossos irmãos aí que de uma forma ou de outra acabaram sendo afetados por toda essa situação. Quem quiser se juntar a nós, reúna-se em casa, eleve o pensamento nesse horário, pensa lá na nossa casa que vocês vão estar junto conosco fazendo essa vibração por todos e recebendo também o amparo de nosso Mestre Jesus. Tá bom? Então vamos em frente. Antes de começarmos o assunto que nos trouxe aqui hoje, eu gostaria que todos me acompanhassem para que a gente pedisse a proteção de nosso Pai. Para que pedíssemos a proteção de Jesus, de Deus, nosso Pai, dos mentores do Lar das Bênçãos,
para que estejam do nosso lado, nos orientando, nos auxiliando nessa tarefa e auxiliando a cada um de nós a nos mantermos equilibrados, serenos, mediante toda essa problemática que estamos enfrentando. E assim, Pai, vos pedimos licença e a permissão para que possamos, então, executar esse trabalho que nos propusemos hoje, com a vossa ajuda e com o vosso amparo, e que assim seja. Graças a Deus. Então, amigos, hoje a nossa conversa vai ser sobre uma ferramenta muito necessária a cada um de nós, que é a prece. É uma ferramenta valiosa, um recurso valioso que todos nós precisamos muito o tempo todo. Vamos precisar sempre. Por muito tempo ainda nós vamos ter essa necessidade da prece. Se nós lermos o Novo Testamento, se nós estivermos ali olhando as passagens de Jesus, nós vamos verificar algumas passagens como essa gravura que eu coloquei aí, onde Jesus elevava o seu pensamento ao Pai. Jesus, um espírito puro, da envergadura dele, necessitava dessa comunhão com o Pai para recompor suas forças, para ter aquela conversa gostosa com o Pai e continuar com firmeza, com força, a sua tarefa de luz junto de nós. Se ele, que era um espírito puro, tinha essa necessidade, que dirá nós que ainda estamos aqui, caminhando para aprender a ser um pouquinho melhor a cada dia. Esse é um recurso, então, fundamental a cada um de nós, e vamos lá, que precisamos muito dele para que a gente possa dar conta da tarefa que nos cabe, que é de melhorarmos, de crescermos, de evoluirmos. Seguindo em frente, nós vamos, então, buscar no Livro dos Espíritos, na terceira parte, que diz respeito à lei de adoração. Toda essa terceira parte vai falar sobre essa lei. Mas nós vamos aqui nos fixarmos a pergunta 659, onde Kardec pergunta aos espíritos qual o caráter geral da prece. E os espíritos respondem a ele que a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, pôr-se em comunicação com ele. E eles ainda dizem que a prece mais agradável a Deus é aquela que é sincera, com fé e com fervor. Então veja bem, orar é pensar em Deus, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Então, o que importa aí, nesse caso, é uma postura íntima de cada um de nós. Não interessa muito buscarmos aquela prece comprida, enorme, que a gente acha linda, cheia de palavras maravilhosas, mas que no meio daquela prece que a gente está lendo, a gente já se perdeu, já não está mais pensando naquilo, o pensamento já dispersou. Então, é preciso que a gente tenha aquela espontaneidade, seja mais uma conversa com o Pai, que a gente exponha ali as nossas dúvidas, as nossas dificuldades, que a gente ouça o Pai em retorno. A gente vai conversar mais sobre isso para a gente entender melhor toda essa dinâmica. Mas é necessário a sinceridade, a fé nesse momento, dessa postura. A gente precisa buscar ouvir Deus com a postura da nossa alma. Jesus nos dizia que quando orássemos, teríamos que buscar o nosso interior. Retira-se em seu interior, para o silêncio do seu quarto. Então, o silêncio do meu quarto é o meu coração, é o olhar para dentro de mim mesmo, é o me entender com Deus na sinceridade do meu coração. E entender que Deus não está circunscrito num local só. Ele está em toda parte, ele está inserido em nós. No capítulo 2 da Gênese, de Kardec ainda, esse capítulo 2, ele fala todinho. Esse capítulo trata de Deus, de todas as suas nuances ali. Mas nós vamos aqui parar nesse item que fala da providência. E Kardec escreve que a providência é a solicitude de Deus pelas suas criaturas. Deus está em toda parte, tudo vê, tudo preside,
mesmo as menores coisas. É nisso que consiste a sua ação providencial. Então tá ali, ó. Deus está em toda parte. Ele não está circunscrito a lugar algum. Ele está no universo todo. Qualquer lugarzinho do universo que você possa imaginar, Deus está ali. Portanto, ele também está perto de nós. Nas palavras de Paulo, no Atos 17, 28, ele coloca ali: nele nos movemos, vivemos e existimos. Então veja, se nós nos movemos, vivemos e existimos em Deus, é porque ele sempre vai estar sempre muito perto de nós. Como pode se dar isso? O Espiritismo nos ensina que em toda parte existe o fluido cósmico universal, que é criação divina. Portanto, é através desse fluido cósmico universal que existe no universo todo que Deus se faz presente em nossas vidas, que ele está à nossa volta o tempo todo. Para que a gente possa entender um pouquinho como deve funcionar essa espontaneidade da prece, eu vou contar uma historinha. Essa historinha se chama A Prece Absurda. Um monge, nas suas andanças pelo mundo, aí, pelos lugares que ele deveria percorrer, ele encontrou um homem que rezava. E prestando atenção, ele viu que a reza desse homem era completamente absurda. Ele chegava a entender que a prece desse homem era mesmo um desrespeito a Deus. Ora, ele se sentiu na obrigação de parar ali e ensinar aquele homem qual era o jeito correto de orar. Vocês sabem como o homem rezava? Quais as palavras dele? Eu vou ler para vocês porque ele é fantástico. Ele dizia assim: Deus, deixe eu me aproximar de você e prometo que limparei seu corpo de todas as sujeiras. Tirarei os piolhos de sua cabeça, cortarei as suas unhas, darei o meu colo para o Senhor descansar, farei sapatos sob medida, porque eu sou um excelente sapateiro. E quando o senhor estiver doente, eu vou dar chás para o senhor e vou fazer uma sopa revigorante, que minha mãe me ensinou, porque eu também sou um ótimo cozinheiro. Ora, meus amigos, o monge falou para aquele homem assim: para com esses absurdos, você está desrespeitando Deus, de onde você tirou isso? E o homem respondeu a ele: de dentro de mim. Eu não tenho instrução, eu só sei falar das coisas que eu conheço. Eu conheço uma boa cama, a necessidade da água para se limpar, para tomar um banho, de uma boa comida. Então, é disso que eu falo com Deus. Mas se o senhor souber o jeito certo de orar, o senhor me ensina. Eu vou aprender. Então, o monge ensinou aquele homem o jeito certo de orar. O homem agradeceu, aprendeu e seguiu o seu caminho. E o monge, muito contente consigo mesmo pela boa ação que tinha prestado, olhou para o céu, dizendo assim, esperando que Deus, então, lhe desse os parabéns, né? Lhe desse as recompensas por ele ter feito aquela boa coisa. Mas quando ele olhou para cima, ele deu de cara com Deus muito bravo, muito furioso, dizendo para ele assim: você que está aqui no mundo para unir, para me aproximar das criaturas, afasta de mim um que me ama com toda sinceridade, um dos que mais me amam sobre a terra. Agora, como é que ele vai orar para mim? Ele vai orar aquelas frases decoradas, automática, prestando uma atenção, preocupado com o que ele está dizendo? Vai atrás dele agora e devolve para ele a prece de amor. Então veja que essas fórmulas, né, essas preces muito elaboradas, se não saem do nosso coração, se não tem essa espontaneidade, de que vale? Nós não estamos ali, o nosso coração não está ali. O que vale é o nosso sentimento, a nossa sinceridade, a nossa espontaneidade dessa conversa com Deus. Outro aspecto que a gente precisa considerar é que muitas vezes a nossa prece ela é uma via de mão única. A gente se coloca ali na hora de orar e começa a conversar com Deus assim, pedindo por esse que está doente, por aquele que perdeu o emprego, pelo outro que está passando por dificuldade, e vai desfiando então todas as nossas solicitações a Deus.
E quando termina as nossas solicitações, a gente já emenda, então, um Pai Nosso, uma Ave Maria, ou seja lá qual a prece que a gente gosta de fazer, e encerra. E não abrimos espaço para ouvir o que Deus quer nos dizer. O que Deus quer nos dizer? Quais os conselhos que Ele vai trazer para nós? Nós esquecemos de abrir esse caminho. A gente só fez barulho. A nossa mente estava cheia de barulho. E quando a gente tem muito barulho na mente, a gente não tem espaço para ouvi-lo. Como é que a gente vai ouvi-lo? Madre Teresa, um dia, um repórter perguntou a ela o que ela falava quando orava a Deus. E ela disse, eu não falo nada, eu só escuto. Mas então o que Deus lhe responde? Ele também não fala nada, ele só me escuta. Então veja, ela meditava. Ela tinha essa conversa com Deus na certeza de que o Pai sabe as necessidades dela, conhece o que ela precisa, como nós deveríamos ter também. Então ela estava ali para ouvir o que ele ia dizer para ela, ou seja, para receber as forças, a energia, para que ela continuasse na tarefa dela. Então a gente precisa aprender a fazer isso. No YouTube tem um monte de filminhos que ensinam a gente a meditar. É muito interessante. Haroldo Dutra tem uns ótimos lá. Outro aspecto da prece que a gente vai buscar dar uma conversada aqui é sobre o que a gente pede. Geralmente, quando a gente eleva o pensamento a Deus, a gente pede a Ele que modifique alguma circunstância na nossa vida que no momento está causando aflição, dor, desconforto. A gente quer que Ele mude aquela circunstância, quer que mude aquela situação para que as coisas melhorem para o nosso lado. E se a situação não muda, então a gente fica meio descrente. A minha prece não foi ouvida, ou eu não rezei com muita força, ou a coisa não funcionou muito bem, né? E aí nós vamos pedir ajuda, então, aqui, para Emmanuel. E Emmanuel, nesse livro Vinha de Luz, do Chico, no capítulo 98, a prece recompõe. É maravilhoso esse texto, gente. Paulo, de novo, tem essa frase que Emmanuel começa o texto com ela e diz: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E é fundamental, gente, é essencial que o nosso lugar se modifique quando oramos. Por quê? Quando a gente está encarnado, a gente entende que a gente mora aqui nesse corpo que a gente mora. Vamos supor, eu moro na minha casa, nessa casa. Mas não é bem assim. Eu estou nesse corpo, eu estou na minha casa, mas eu moro efetivamente aonde estão meus pensamentos, aonde estão meus sentimentos, aonde é que eu estou colocando a minha alma, em que local? Eu estou sintonizando com o quê? Isso que é importante a gente refletir, aonde eu estou. Então a prece, ela tem que ser uma ferramenta de mudança de sintonia, de mudança de local. Eu preciso me elevar. Eu não posso querer que só eles venham até a mim. Eu preciso me elevar. Porque se eu me elevar, eu vou estar num patamar de energia melhor para captar as mensagens e as respostas que os meus mentores, os nossos mentores nos trazem, porque eles são os mensageiros de Deus na nossa vida, não é? E a finalidade primordial da prece não é mudar aquela circunstância que me incomoda. É mudar a forma como eu enxergo essa circunstância. Como eu vou olhar para essa circunstância. Eu vou amadurecer o meu olhar para conseguir vencer aquela circunstância. Então, nosso amigo mentor, o nosso amigo anjo da guarda, ele vai nos trazer orientação no sentido da gente enxergar caminhos alternativos, nos fortalecendo para que a gente vença algumas dificuldades nossas para enfrentar aquela circunstância, aquela situação de uma outra forma, de uma forma mais leve, de uma forma que talvez a gente não estivesse enxergando ainda. Emmanuel, nesse mesmo trecho, nesse mesmo texto, ele nos conta que se a gente comprar um terreno para construir uma casa, a gente vai precisar fazer uma obra naquele terreno para poder fazer o alicerce dessa casa bem feito.
Eu compro um terreno, mas o meu terreno tem pedras, tem entulho, tem raízes que precisam ser tiradas. Ele não é lisinho, né? Ele não é retinho. Eu vou precisar aplainá-lo. Isso tudo vai requerer um esforço muito grande para que aquele terreno fique em condições de eu pôr os alicerces da minha casa ali. Então, veja, para que a gente se modifique através das circunstâncias que são apresentadas para a gente precisa fazer esse trabalho de aparar as nossas arestas, de aplainar o nosso terreno. E são justamente as dificuldades que vão nos trazer essa maturidade. Por isso que vai exigir de nós um esforço para que a nossa terra seja melhor. A nossa terra interior precisa ser modificada. E isso a gente só vai encontrar com um esforço, aproveitando todas as oportunidades que Deus nos dá, que Deus nos traz, através de muitas coisas que nos acontecem que a gente não gosta muito, porque a gente não gosta muito de sofrer, a gente não gosta muito de enfrentar dificuldades. Então a gente precisa realmente buscar forças através da prece e confiar que o nosso mentor vai trazer para nós o necessário. Ele não vai tirar daqui aquelas dificuldades da nossa frente, porque nós precisamos dela. Nós temos muita necessidade delas, porque senão a gente, quando for embora daqui, vai ir embora, não muito diferente de quando nós chegamos, não é, gente? Nós vamos precisar disso. Nesse livro, Ceifa de Luz, Emmanuel, novamente, no capítulo 22, Renovação em Amor, ele nos diz, em uma das frases, Deus não nos envia problemas dos quais não estamos necessitados. Por isso que muitas vezes a situação não muda, porque nós precisamos deles. A gente, quando encarna, a gente sabe, conhece a trajetória que nos cabe fazer, os objetivos que traçamos para alcançá-los. Então, a gente tem uma ideia, tem uma noção inconsciente das dificuldades que a gente vai ter que enfrentar para modificar comportamentos que são viciosos na gente. A gente repete. Então, a gente precisa de alguma coisa que nos impulsione à frente, que nos tire desse círculo vicioso de repetirmos sempre a mesma coisa. E a gente dificilmente vai numa boa, né? A gente geralmente precisa de alguém ou de alguma coisa que nos impulsione à frente, que nos force a nos renovarmos em amor para conseguirmos ir em frente sempre. Elas vão ser muito necessárias para mudar a nossa rota, o nosso sentimento. E quando a gente ora, nós precisamos ter certeza de que a nossa prece vai ser sempre atendida. Sempre. Se orarmos com essa intenção, a intenção de aurirmos forças no Criador, de aurirmos orientações de como enfrentar as dificuldades, não simplesmente querendo tirá-las da nossa frente, tirá-las do nosso caminho. Nós precisamos sempre desse grande esforço nosso para apresentar mudanças necessárias a todos nós. No Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 27, Pedi e obtereis, no item 7, Kardec nos descreve, nos ensina que o que Deus lhe concederá sempre, esse capítulo todo fala sobre a prece, sobre a oração, tá? O que Deus lhe concederá sempre, se ele o pedir, com confiança, é a coragem, a paciência, a resignação. Também lhe concederá os meios de se tirar por si próprio das dificuldades, mediante ideias que fará-lhe surgirem os bons espíritos. Então, veja, está ali no Evangelho segundo o Espiritismo, nos ensinando que Deus vai nos dar coragem para enfrentar as coisas, paciência para lidar com elas sem se desesperar, resignação para também saber lidar com as pessoas envolvidas naquela circunstância sem estresse, sem a gente se enervar demais. Vai nos conceder os meios de tirar por nós mesmos das dificuldades. Ou seja, nós vamos conseguir enxergar
caminhos, se nos colocarmos em sintonia com o Pai, nós vamos conseguir enxergar caminhos de modificar aquela situação, de enfrentá-la com mais coragem, com mais maturidade. De repente, depois de uma prece bem feita, de ouvirmos mesmo o nosso mentor, a gente fala, meu Deus, como eu não enxerguei que por aqui era mais fácil, que fazendo diferente um pouquinho, a gente conseguiria resolver com mais tranquilidade? E como eles nos dão ideia, o mérito da ação ainda é nossa, porque a gente vai decidir seguir ou não. Se seguirmos as suas orientações e der tudo certo, ainda ficamos com o mérito da ação, não é? Voltando ainda lá a Paulo, quando ele disse que orar é mudar de lugar, que a prece nos muda de lugar, quando a gente está com problemas, quando a gente começa a orar, a gente está num lugar de pessimismo, a gente está frustrado com a situação, muitas vezes está revoltado, desesperançado com tudo aquilo. Se a gente consegue esvaziar a nossa mente, elevar o pensamento a Deus com sinceridade, ter aquela conversa boa, como se estivéssemos com o nosso pai, com a nossa mãe, a gente vai aurir forças e vai conseguir voltar para lá, voltar de lá, porque a gente elevou o nosso padrão com compreensão, com mais tolerância, com mais esperança, com mais coragem. Isso é mudar de lugar, porque quando a gente muda de lugar, a gente muda o nosso jeito de ser. A gente sai de um patamar ruim, que estava nos deixando sem opção, para um patamar onde a gente enxerga a luz, enxerga caminhos, enxerga outras coisas para a gente fazer com mais critério, com mais cuidado, com mais sabedoria, né, gente? Isso que é muito importante. E a partir daí, eu acho que a gente fica pronto para passar para um outro passo da oração, da prece. É um passo que nos traz muita paz interior, que é o passo da gratidão. A gente não pode só pedir ao Pai, nós precisamos agradecer, nós precisamos ser gratos ao carinho com que Ele nos envolve, nós precisamos ser gratos à oportunidade que Ele nos concede, à família em que estamos inseridos, à situação que vivenciamos, porque se a gente olhar para outras pessoas, para outras situações, a gente vai perceber que a gente tem tanto para agradecer e tão pouco para reclamar. Então, vamos ser gratos ao sol que sai todo dia e nos aquece, à lua que faz noites maravilhosas, à chuva que possibilita a agricultura, que vai trazer o alimento para a nossa mesa. Tem coisas demais para a gente agradecer. Se a gente analisar, a gente vai ver que Deus nos dá muito mais do que nós pedimos. Muito mais. Quando a gente pede uma coisinha, quando você olha para trás que você resolveu aquelas coisas, a gente verifica que recebemos muito além daquilo que esperávamos, daquilo que estávamos pedindo ao nosso Pai. Então, agradecer é um ato que nos traz paz, que nos traz serenidade ao coração. Então, comecem e terminem o seu dia agradecendo ao Pai a oportunidade de estar vivo, por exemplo. Amanheci, Pai, estou vivo, estou bem, obrigado, Senhor. E agradeço o dia, no final do dia, e vamos dormir com o coração leve, porque eu estou agradecendo ao Pai, porque o dia passou, terminou, e eu estou aqui, estou bem, estou no meio de amigos, e estou com Deus em meu coração, vivendo nele, saturado do amor dele em torno de nós. É claro que nós não exploramos todos os aspectos da prece, da oração nessa meia hora de bate-papo. Eu deixei aí nessas telas todas que eu coloquei vários livros, vários textos onde a gente pode buscar mais informações, onde a gente pode se aprofundar mais nesse assunto. Todos esses livros que nós mencionamos, eles têm download gratuito na internet, é só procurar. Então, nem que vocês não tenham em casa, é fácil de baixar esses livros ou baixar esses textos que a gente colocou aí e ler ele inteiro para vocês verem e perceberem qual a profundidade de todos esses textos. E mais uma coisa que eu quero falar para vocês.
O meu corpo físico, ele precisa de oxigênio para viver. Então, eu preciso respirar muito oxigênio para que ele possa se manter vivo, se manter trabalhando. Mas a minha alma precisa de prece. A minha alma precisa de Deus. Então, a prece é a respiração da alma. A minha alma precisa mais da prece do que o meu corpo de oxigênio. Então, orem, meus amigos. Orem com fervor, com confiança, com fé. Orem por vocês, pelas vossas famílias. Orem pelo planeta Terra. Orem por todos os nossos irmãos que estão passando por tantas dificuldades. Orem por todos esses profissionais de saúde que estão à frente dessa batalha, se esforçando, se entregando com amor, com esforço, muitas vezes até longe das próprias famílias. Orem por todos, porque a prece é a respiração da alma e a nossa alma precisa respirar com confiança, com fé no nosso Pai. Que possamos todos então aprender, com muito esforço da nossa vontade, esse valor da prece. Deus está conosco, está em volta de nós o tempo todo. Que possamos nós também estar com Ele o tempo todo. Agradeço a presença de vocês, a paciência, e eu vou pedir ainda mais uns minutinhos, porque como começamos a nossa conversa pedindo a proteção do Pai, eu gostaria de terminar agradecendo a proteção desse Pai. Então eu vou pedir a Deus, nosso Pai, nesse instante, que os abençoe, que nos abençoe, e agradecer a Ele por essa oportunidade de estarmos juntos, pela oportunidade bendita de estudarmos um pouco mais as leis do Pai que nos fazem crescer, que nos fazem ser melhores a cada dia que passa, e agradecer a Ele por todos os dias em que eu amanheço e todos os dias em que eu vou para minha cama com saúde, com paz, alimentada, na alma e no corpo. Que assim seja e que Deus abençoe a todos vocês, meus amigos. E até a próxima, se Deus quiser. Muito boa noite.